Provérbio 13. Provérbio 14 é um culto temático, né? É um culto temático. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um culto temático. Eu já quero agradecer nessa noite a minha oportunidade, primeiramente ao Senhor, né, que nos concedeu para estarmos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também aos pastores daqui, né? Pastor Francisco, a pastora Flávia, que é o dirigente dessa obra, por nos confiar ao altar do Senhor Jesus nessa noite. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue enviando ceifeiros para a obra, porque a seara é grande, pastor. Poucos são os obreiros, poucos são os ceifeiros, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nessa noite eu rogo ao Senhor da seara, que envie ceifeiros, envie obreiros, para a casa do Senhor Jesus, que necessita de obreiros nesses últimos tempos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoas que venham não para dividir, mas que venham para multiplicar na obra do Senhor Jesus, para somar neste ministério. Que Deus ele possa abençoar esse trabalho árduo, que é estar à frente, né, de um ministério, porque a gente sabe que não é fácil, pastor, estar à frente de um ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito difícil lidar com pessoas. São pensamentos diferentes, são mentes diferentes, mas que o Senhor venha dar discernimento, sabedoria espiritual a cada um de vocês aqui que estão aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer também ao meu pastor que me acompanha nessa noite, que é meu pastor, meu esposo, né, que está ali, a minha retaguarda, o pastor Juliano, juntamente também com a minha intercessora, a diaconisa Vânia. Que Deus também possa vos abençoar e recompensá-la dos altos do céu nessa noite, igreja. O culto temático que se encontra no livro de Provérbios 14. Apenas um versículo, igreja. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça e misericórdia, nessa noite, meu Deus, eu já quero te louvar, Pai, por essa oportunidade, meu Deus, me concedida de estar aqui, meu Deus, meu Deus, reunidos, meu Deus, com as tuas filhas e os teus filhos aqui nessa noite, Pai. Nessa noite, meu Deus, com a incumbência, meu Deus, de trazer a tua mensagem, Pai. E nessa noite, meu Deus, eu te apresento, meu Deus, essa palavra, Pai. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que é como um martelo, meu Deus, que me saqueia, Pai. Eu não sei, meu Deus, qual é a necessidade das tuas filhas nessa noite, dos teus filhos nessa noite, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece, meu Deus, a necessidade da igreja. A igreja é tua, o povo é teu nessa noite, Pai. E não, meu Deus, desfazendo a oração da tua serva, Pai, que já foi apresentada, meu Deus, a minha vida, Pai, mas unido, meu Deus, num só propósito, a minha fé com a dela, meu Deus, eu também, meu Deus, apresento a minha vida a ti, Pai. O vaso é pequeno, o vaso é de barro, mas o vaso é teu. Usa conforme a tua vontade e conforme o teu querer nessa noite, meu Deus. Faz a tua vontade, meu Deus, nessa noite, assim na terra como no céu, Pai. O vaso preparou o esboço, mas a mensagem é tua. Fala o que tu tens, meu Deus, para falar com a tua igreja, porque o povo é teu nessa noite, Pai. Assim eu te louvo, meu Deus, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto, igreja, ao qual nós fizemos menção, vai falar o quê? Que toda mulher sábia, ele edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao nós analisarmos aqui esse texto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vemos que nós somos coluna da nossa casa. Cada um de vocês que está aqui nessa noite é uma coluna para a sua casa. É uma coluna para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Embora o provérbio aqui seja, né, focado apenas na mulher, porque ele está focando aqui na mulher, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Embora que provérbios esteja focando a mulher, aqui ele nos ensina, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o lar é uma construção contínua, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E nessa noite o Senhor, Ele nos convida, né, a reflexão sobre como estão nossas escolhas e palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque as nossas escolhas e palavra, igreja, elas podem hoje fortalecer, mas ela também pode enfraquecer a união de uma família, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a mulher aqui, ela tem o poder dessa construção, pastora Fábia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele diz aqui, a mulher sábia edifica a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, a mulher sábia, ela tem esse poder, né, de construir a sua casa. Ela tem esse poder de edificar a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sabe o que eu acho mais lindo na nossa vida, pastor? É que nós fomos feitas, mas nós não fomos criadas através da oração de Adão. Não. Nós fomos feitas pelas próprias mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo de número 2, igreja, 22. Leia para mim, por favor. Vamos ver o que o Senhor vai falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós, mulheres, nessa noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 2, versículo de número 22. Leia aí para mim, diaconisa Vânia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 2, versículo de número 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Com a morte postera que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Olha só, igreja. Deus não fez nós, não foi através da oração de Adão, não. Deus, Ele nos fez da costela do homem, pastor. E aí Ele levou até Adão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Ele mostra para Adão que não seria bom que o homem ele andasse só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que Ele tinha feito uma auxiliadora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Ele nos apresenta a Adão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui eu entendo que nós não fomos criados através da oração de Adão. Não, mas pelo próprio Deus, que achava que não era bom que o homem estivesse em só, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso Ele faz ali uma auxiliadora, por isso Ele faz ali uma disjuntora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para quê? Para que nós venhamos construir ao lado do nosso esposo, para que nós venhamos edificar, para que nós venhamos andar lado a lado. Perceba comigo que Ele faz o quê? Nós somos feitas da costela. E se nós somos feitas da costela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é sinal de que nós temos que andar o quê? Lado a lado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é à frente nem atrás, igreja, mas é lado a lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui Ele fala a respeito dessa mulher, que a mulher ela tem o poder da construção. A mulher ela tem o poder de edificar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, com sabedoria, né? Porque a mulher sábia, ela edifica, ela levanta, ela fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, através das suas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, das suas atitudes baseadas na palavra do Senhor Jesus, das suas atitudes baseadas nos ensinos, dos princípios da palavra do Senhor Jesus. Essa é a mulher sábia, igreja. A mulher sábia, ela edifica com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela não vai agir precipitadamente, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela vai agir, ela vai ter suas ações baseadas na palavra do Senhor Jesus, baseada no temor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela não vai abrir a sua boca, ela não vai agir de qualquer forma, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mulher sábia, quando ela abre a sua boca, ela levanta, ela fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela tem domínio sobre as suas ações, que eu estava estudando sobre isso. E ela tem domínio sobre as suas emoções. A mulher sábia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quantas, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
vocês, maridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sobre a edificação nessa noite. Muitas das vezes tem esposas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem seus maridos que ainda não são convertidos, que ainda não estão na presença do Senhor Jesus, mas ela se precipita com a própria boca, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mulher sábia não. A mulher sábia, ela sabe o momento certo de agir, pastoras. Ela sabe o momento certo de falar. A mulher sábia, ela edifica. Já a tola, ela derruba, ela destrói, ela coloca a casa, a ruína. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque tem filhos que ainda não estão na presença do Senhor Jesus, tem esposos que ainda não estão na presença do Senhor Jesus, e nós temos que agir com sabedoria.